Então, o ateísmo, ele começou a fazer sentido para mim. Na verdade, eu vou reformular. A ideia de Deus, ela foi deixando um pouco de fazer sentido para mim depois que eu entrei na faculdade. Eu entrei Uhum. na faculdade e a gente começa a estudar, obviamente, né? Uma carga de filosofia Sim. bem interessante, história antiga, enfim. E aí, por não ter qualquer tipo de alicerce, qualquer tipo de embasamento de fato, né? Da religião, né? O embasamento religioso que me pudesse sustentar nesse momento, para mim o que fazia sentido era realmente a ideia de que Deus era uma abstração humana, Deus era uma invenção, Deus era um delírio, como diz Richard Dawkins, né? Sim. Então, eu comecei a me afastar disso. Eu tinha alguns amigos que eram da igreja, porque eu cheguei a frequentar um pouco, né? Igreja evangélica e tal, mesmo sem compreender muito na minha adolescência. Eu ia um pouco, porque eu era músico, e aí eu gostava de ir na igreja de vez em quando, porque eu tocava e tal. Mas eu costumo dizer que nesse período eu certamente nunca tive uma experiência com Deus. Uma experiência assim que de fato me desse a significação do que era o Deus que criou todas as coisas. Então, depois disso, esses amigos, eles tentaram vir atrás de mim, tentaram Sim. me procurar, tentaram de alguma forma me resgatar, mas junto com o ateísmo, e aí não é regra, né? Mas junto com o ateísmo, no meu caso, eu me tornei um cara extremamente arrogante. Arrogante, prepotente, alguém que era dono da verdade, né? Cheio de si. E esses amigos que, em toda a sua boa vontade, tentavam vir conversar comigo, enfim. Eu já voltava com 1.253 argumentos para É. ainda tentar convencê-los de que eles estavam errados e que Deus não existe, enfim. Até que, no momento da minha história, eu me lembro que eu estava no último ano da faculdade, eu estava próximo a me formar. E eu tive uma experiência. Ninguém me convenceu que Deus existe. O próprio Deus me tocou. A graça de Cristo me alcançou. Eu tinha um amigo que vira e mexe, ele me chamava para ir na igreja, e eu nunca ia, né? Durante esse tempo de faculdade e tal. Só que nesse período especificamente da minha vida, eu sinceramente eu tava começando a não enxergar muito mais a beleza nas coisas. Eu já não tava mais conseguindo enxergar do que se trata isso aqui, né? Propósito, senso de qualquer tipo de significado na vida. Então, o que foi acontecendo comigo é que quanto mais eu buscava, quanto mais eu procurava, menos eu encontrava. E esse amigo meu, ele me convidou para ir num culto específico. Ele usou uma estratégia que até hoje eu falo com ele, graças a Deus ele usou essa estratégia. E ele me convidou para ir com ele nesse culto porque ele ia cantar. E aí ele me chamou para ir prestigiá-lo no culto. E aí eu fui, aquela coisa, um culto de domingo, né? Você vai muito tempo sem ir na igreja, assim, você fica naquela... Aí eu fui, sentei no último banco. Já tô contando meu testemunho aqui, né? Não, com vontade aí. Eu fui e sentei no último banco lá, que eu costumo dizer que quem chega na igreja e não quer ser notado, vai lá pra UTI, né? É verdade. Vai lá pra UTI, aí eu fiquei lá com o braço cruzado, assim, olhando aquela coisa toda. E era uma igreja pentecostal. Então você imagina a igreja pentecostal, mas do fogo mesmo. E aí eu cheguei, tava tendo um momento de louvor, aquela atmosfera na igreja, e eu... Acabou o louvor, nada. Teve oportunidade, chamou aí, esse meu amigo cantou e nada. Só que antes de eu ir no culto, eu esqueci de te falar, eu dei uma passadinha na casa do meu pai morava próximo à minha casa, e aí fui pedir uma carona a ele, cara. Eu não queria ir de bicicleta pra igreja, pô. Eu tinha 19 anos, né? E aí ele não tava em casa, eu me lembro que entrei na casa dele, porque eu tinha a chave, aí entrei, aí eu vi que a sala da casa dele tava vazia. Mas tava vazia, mas assim, o sofá tava aquele estilo de sofá que acabou de ser usado, né? A almofada um pouco bagunçada, assim. E quando eu entrei ali, Hugo, de alguma forma, aquele ambiente ali me fez... E eu falei assim, caramba, eu tô me sentindo isso aqui, eu tô vazio e eu não consigo me arrumar, eu não consigo encontrar significado. Aí eu fiz, pela primeira vez em alguns anos, uma oração, um ensaio de uma oração.
E eu falei assim, Deus, se tem algum Deus que tá me ouvindo, embora eu ache que tô falando sozinho e tô ficando desesperado, que eu quero buscar alguma coisa, mas se tem alguém me ouvindo, por favor, eu vou lá na igreja, fala comigo então. Eu preciso saber. Porque pra mim, Hugo, a coisa mais desesperadora não era saber que Deus existe ou que Deus não existe. A coisa mais desesperadora pra mim era a dúvida. Era pensar assim, tá, eu tô vendo que não há evidências, mas e se? E essa dúvida era o que me corroía. E eu tentei fazer essa oração, ensaiei, aí enfim, fui pra igreja. Aí volto pra eu lá no culto, aí teve o louvor, teve tudo aquilo e nada. Teve oferta e tal, teve a pregação. Se você me perguntar, eu não lembro nem a palavra que foi pregada no dia. E eu fiquei naquela, porque eu não estava interessado no que estava acontecendo, eu estava interessado no se eu estava certo ou não em relação à minha certeza da inexistência de Deus. E eu me lembro que conforme o culto foi avançando, eu ia ficando mais angustiado. Porque talvez naquele momento ali eu queria estar errado, cara. Eu queria estar errado, sabe? E o culto foi passando, a pregação acabou, o pastor fez o apelo. E, rapaz, quando ele fez o apelo, adivinha? Nada aconteceu comigo. Nada. Nada. Aí fiquei ali e chamou, foi um pessoal à frente, quem quer se entregar a Cristo, tá, foi, orou, acabou, deu anúncio para acabar o culto. Aí ele falou assim, vamos ficar em pé pra gente acabar o culto. Rapaz, eu me lembro que eu fui levantando, né? E dentro da minha cabeça eu pensei assim, eu sabia que eu tinha perdido tempo. Eu sabia que eu tinha vindo aqui à toa. Pensei, cara, na hora ali. Aí ele começou, né? Estenda as mãos, eu vou dar a benção apostólica pra acabar o culto. Aí eu fiquei, do jeito que eu tava, eu fiquei, né? Olhando, não estendi mão, nada. Já. Ali a esperança tinha acabado realmente pra mim. Aí ele foi e começou, que o amor de Deus, a graça... Aí ele falou, para. Rapaz, ele parou o culto. Aí todo mundo ficou olhando assim, né? Falou, o que houve? Porque a banda tava tocando. Aí ele, para a música, para. Ele parou. Aí foi aquele silêncio na igreja. Rapaz, na hora eu gelei. Eu sabia que era comigo o negócio. Eu vou te dizer, ele estendeu a mão pra mim assim, apontou e falou assim, ô meu filho, você que tá aí atrás de blusa vermelha, eu tava com a blusa social vermelha, atrás de mim era uma parede, e eu fiz assim na hora.